presença do Senhor em nome de Jesus. Por favor, você que está em pé, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 11 até o verso 31. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 11. Vamos falar sobre algo fundamental para o corpo de Cristo, que é essa comunhão, essa unidade que nós precisamos ter como igreja. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. 1 Coríntios 12, 12, do 11 ao 31. 1 Coríntios 12, a partir do verso 11 até o verso 31. Amém? Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como... Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um expôs Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, esse texto, igreja, que a gente acabou de ler, a gente vai voltar e falar um pouquinho sobre ele, porque Deus colocou no meu coração para falar sobre comunhão. E aí, para que se haja comunhão, tem que haver um discernimento do que é comunhão e tem que haver uma compreensão de que o outro é diferente de mim. E eu não tenho que excluir ele da minha vida porque ele é diferente de mim. Pelo contrário. Deus, a gente viu no texto, que ele fez cada um como ele quis. E colocou cada um no seu devido lugar como ele quis colocar.
E nós precisamos entender, precisamos atentar para isso e buscar essa coletividade que o próprio Espírito de Deus procura promover na igreja. O reino dividido, ele não vai subsistir. Uma igreja repartida, ela não frutifica como deveria frutificar. Paulo repreende a igreja em Coríntios por conta disso, porque eu dizia, nós somos de Jesus, outro eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, ou seja, existiam facções dentro da igreja e isso era muito ruim para a saúde espiritual da igreja. Como que eu falo de um Deus que é amor e não vivo o amor, né? Como que eu recebo o perdão de um Deus e não libero perdão ao meu irmão? Como que Cristo me suporta e eu não posso suportar o outro? Então, nós precisamos entender que nós fomos chamados para um corpo. E nós não fomos chamados para sermos soltos no mundo, muito menos dentro da igreja. Então, muitas das vezes, tem gente, aqui não, aqui é diferente, graças a Deus, eu creio que em outros lugares também não é assim, mas em muitos lugares, principalmente na igreja grande, a pessoa acaba o culto, o que ela faz? Vai embora, pega o caminho de casa, não é? Porque ela não tem a compreensão de que igreja não é só o culto em si, é a comunhão, que é a essência desse culto, amém? E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, por essa comunhão que a gente tem, por essa unidade que nós temos buscado exercer aqui nesse lugar. Eu glorifico a Deus. E nós estamos diante, né, da ceia do Senhor, que daqui a pouco a gente vai ministrar. E ceia, por si só, fala de comunhão. Jesus chama os discípulos, os 12, e ali ele participa da ceia com eles, comem juntos, oram juntos, louvam juntos, porque comunhão é algo que faz bem para mim, é algo que faz bem para você. Não é bom que o homem viva só. Ele fala isso referente à esposa, ao cônjuge, é claro, mas no sentido social, não é bom que você se isole. A própria palavra de Deus diz que quem faz isso, quem se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio se isolar. Não é sábio você se trancar no quarto ou se fechar na sua cabeça e não querer ter contato com ninguém. Isso é muito ruim para mim, isso é muito ruim para você. Amém? Ruim para você que não pede ajuda e ruim para a pessoa que não pode te ajudar. E aí, muitas batalhas nós sofremos sozinhos, sem necessidade. É melhor 2 do que 1. É melhor você contar com a ajuda do seu irmão em oração do que você orar sozinho. É ou não é? E a Bíblia vai dizer sobre isso. E eu quero ler com você esse texto, porque esse texto fala de algo importantíssimo. Paulo deixa claro que Deus iguala os irmãos em relação à sua importância. Porque quem tem honra sobressai. E quem não tem honra, ele faz o quê? Ele dá mais honra. E aí se iguala na honraria. Ou seja, ninguém é mais importante que ninguém, ninguém é mais especial do que ninguém. Todos somos iguais diante de Deus. Ministérios diferentes, instrumentalidade diferente, comportamento diferente, personalidades diferentes, mas fazemos parte de um corpo. Nós bebemos do mesmo Espírito, como a gente leu aqui, é ou não é? Então a igreja, ela é essa comunhão que é onde nós temos a essência do próprio Cristo operando em nós. Amém? Então, a individualidade, o egoísmo, ele não são ingredientes bons para o bolo da obra de Deus, porque isso separa, isso divide. E todo qualquer tipo de divisão que não vem de Deus, não é bom para mim, não é bom para você. Nós somos chamados para nos unirmos. Quão bom e suave é o que irmãos vivam em união. Então essa união é fundamental. Só que Deus já revelou que Ele quer essa comunhão. Amém? A Bíblia diz que Ele já derramou o amor dele nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas precisa haver da minha parte e da sua parte esse desejo. Amém? Porque não adianta você ser amado e você não amar de volta. O próprio Deus, Ele te ama e Ele espera que você o ame de volta. Não que Ele vai deixar de ser Deus por isso, mas isso foca e promove um relacionamento.
uma troca. Amém? Muitas das vezes nós não trocamos com o nosso irmão. Nós não dividimos a nossa vida com ele, ele não divide a vida dele conosco. É claro que a gente não vai sair contando tudo para todos, mas a gente precisa realmente contar com o nosso irmão, contar com a nossa irmã, contar com aquele que vai morar no céu conosco. Amém? O texto fala, na verdade ele começa aqui no versículo 11, embora no 12 tenha um título, não é? No versículo 12 não tem um título aí na sua Bíblia, mas fala do mesmo contexto. Tanto que depois ele emenda na ceia, né? Na verdade, no capítulo 11 fala da ceia, e nesse 12 ele fala desses dons que Deus dividiu. A partir do 11 ele vai falar sobre esse corpo. Então, todo o contexto está falando sobre essa comunhão que Deus promove dentro da sua igreja. No verso 11, ele diz, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como... Então o Espírito Santo é quem divide os dons, os talentos dentro da igreja. Então, por isso a gente já tem que jogar por terra esse ciúme que muitas das vezes vem, essa inveja. Poxa, mas por que fulano está ali? Por que esse fulano está assim? Por que fulano está aparecendo mais? É Deus que faz isso como Ele quer. E quando a gente critica isso dentro da igreja, a gente está criticando o próprio Deus. Como Miriam, que ficou leprosa porque criticou a autoridade de Moisés, seu próprio irmão. A gente também é profeta, que negócio é esse? Só ele que tem essa autoridade, essa eminência entre o povo, e nós também profetizamos, que negócio é esse? E ficou leprosa para deixar de ser besta. Então, não é? Mas ainda assim, na sua lepra, Deus mostra o amor dele para com essa leprosa, porque erros nós cometemos. A função aqui, a ideia aqui é identificar o erro e fazer o certo. Ela passa por esse período leprosa, e aí fica muito pensativa em relação ao que fez, né? Com certeza ela saiu dali melhorada como ser humano, como crente, e ali Deus dá uma ordem para Israel, vocês só vão sair daqui, mudar de lugar, quando ela sair de lá, né? Ou seja, o próprio Deus, ele trata com o povo, ele cuida do seu povo, mas sempre promovendo a unidade. Não era para Miriam morrer ser apedrejada, não, ela precisava aprender. Ela não pode criticar Deus, nem as autoridades que são sobre a vida dela. Mas a comunhão foi preservada e glória a Deus por isso. Amém? Então, o texto, versículo 11, quando você sempre for criticar algo na igreja, na denominação que você pertence, lê esse versículo para que você entenda que é Deus que pincela cada um no lugar que quer. Deus usa homens para dar essa orientação, mas é Ele que pinça, é Ele que coloca, é Ele que levanta, é Ele que vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. É Deus, igreja. Se a gente não crê assim, a gente está entendendo que a igreja é uma empresa. É ou não é? Igreja não é empresa. Pelo menos essa não é uma empresa. Nós buscamos ouvir a voz do Senhor e buscamos, em sabedoria, tomar atitude daquilo que a gente entende que é o próprio Deus que está orientando, que está direcionando. Então, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Quem faz isso? É a pastora? É o pastor? É a missionária? É o bispo? É o apóstolo? É o Espírito Santo que faz isso. É Ele que opera todas essas coisas, repartindo o quê? Particularmente a cada um como... Então o dom que você tem foi o Espírito Santo que separou para você. O ministério que você alcançou não foi o pastor que te deu, foi o Espírito Santo que te levantou, te capacitou, te comunicou e fez com que hoje você exercesse essa função, esse ministério, esse trabalho, porque o Espírito Santo assim o quis. Amém? E glória a Deus por isso. Nunca queira fazer algo que o Espírito Santo não te capacitou, não te comunicou para fazer. Isso é muito perigoso. Amém? Ah, mas eu posso pregar melhor do que ele, mas você tem um coração que ele tem para pregar? Está entendendo? Então, nós precisamos ficar sempre subjugados à potente mão de Deus. Porque Ele, não a igreja, não a mídia, não o Instagram, é Ele que vai te exaltar. Amém? Como Ele quiser. Glória a Deus. Amém. E lembre-se sempre que
a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem muita gente, eu quero ser pregador, quero viajar ao mundo, eu quero ser pastor, quero estar no altar. Tem igreja que é assim, né? Tem igreja que tem um altar e tem as pessoas que ficam ali, né? As pessoas, o ministério da igreja, tá? A gente não está falando contra isso, não, pelo amor de Deus. É uma forma que eles têm de honrar o ministério da igreja. O fato é que Deus é quem separa as pessoas. Amém? Aqui não é só ter o talento, não é só ter a condição. É tudo dentro da medida que o Espírito Santo comunica. Porque às vezes tem um talento, mas não está pronto. O neófito na fé, por exemplo, tem a vontade, mas não está maduro. Então tem que ter uma sabedoria para lidar com ele, por exemplo. E tem gente que está pronto, mas não está disponível. Então, a obra, ela, se não for trabalhada, movida, sustentada e orientada pelo Espírito Santo, dá ruim. E graças a Deus, a nossa igreja tem dado bom, porque o Espírito Santo que tem comunicado, que tem orientado, tem falado através da sua palavra, eu glorifico a Deus por isso. O verso 12 diz assim, ó: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, e aqui os gregos estão simbolizando os gentios, quer servos, ou seja, escravos, quer livres, não são escravos, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E aí Paulo, ele traz essa analogia ao corpo humano para lhe fazer entender que todos dependem de todos. Imagina uma pessoa sem os pés, como é que ela faz para andar? Ela pode até botar uma prótese, né? Mas não vai andar como deveria. Ou a pessoa sem um braço, por exemplo. Ou a pessoa sem alguma parte do corpo. Faz falta, faz diferença. Tanto que antigamente tinha esse costume de quando você ganhasse do exército inimigo, você cortava dos guerreiros o polegar e o dedão do pé. Porque o polegar tirava a sustentação da espada, ele não conseguia mais manusear a espada como antes, e o dedão do pé tira o equilíbrio do soldado, do valente, e aí ele fica desequilibrado, fica sem conseguir ter o controle total nas mãos, ou seja, fica incapacitado. Então, todas as partes do corpo são importantes para o corpo. Então, entenda que independente do que você faz, do que você é no corpo, você é importantíssimo para o corpo. Se alguém disser que você não tem importância, o próprio Satanás, a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Muitas vezes a gente crê mais na voz do diabo do que na voz de Deus. Se Deus está dizendo para mim que todos são importantes para o corpo, como é que eu vou agora me achar menos importante do que o irmão? Não, mas ele aparece e eu não apareço. Quando você olha para uma pessoa, você vê o quê? O exterior, mas e os órgãos que você não vê, mas que fazem o exterior funcionar? Tá entendendo? Ninguém olha para você e vê o pulmão lá, inflando, né? O coração bater, ninguém vê. Mas está lá. Está funcionando. Está cumprindo o seu propósito. Está cumprindo a sua obrigação. Ninguém está vendo. Tem gente, irmãos, que quer porque quer aparecer, ter evidência. Se Deus não te der evidência, não queira ser evidenciado. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Paulo era um homem super culto, falava várias línguas, mas pense num homem humilde, pense num homem quebrantado, e Deus foi dando graça para esse homem. Tem muita gente que tem a bagagem ou parecida com a bagagem de Paulo e se acha o próprio Deus. Então,
Esse Deus já existe, mas o outro, Deus da graça. Então, que você seja humilde para que a graça de Deus sempre leve você mais além, porque é isso que Deus quer. Amém? Agora você fica ali, não, tem que ser eu, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, ele não. Aí a inveja, o ciúme, a contenda, aquele... Irmão, melhor coisa é você ficar escondidinho, ninguém tá vendo. É ou não é? É o que eu falei, o que é muito dado, muito será cobrado. Talvez você quer aparecer, mas Deus tem te incomodado para orar pela igreja de madrugada e você não ora. Tá entendendo? Mas quer aparecer. Se não tiver um microfone na mão, não serve. E quando não tinha microfone, era o quê? Tá entendendo? Então a gente fica muito apegado à estrutura de hoje, né? Altar, é microfone, é púlpito. A igreja não é isso. A igreja somos nós. Amém? A igreja é o corpo místico de Cristo. Isso aqui é tudo ferramentas que Deus dá para a gente poder fazer melhor ou alcançar mais pessoas. Mas o fato é que, independente de microfone ou não, de púlpito ou não, de altar ou não, você faz parte do corpo de Cristo. E você tem que se sentir importante por isso. Amém? Eu faço parte de um propósito maior do que eu. Eu faço parte de um propósito maior do que a minha própria vida. Porque servir é melhor do que ser servido. Dar é melhor do que receber. E quando você se doa para o outro, imagina o coração batendo. Que coisa linda, né? Ele batendo, ó, tô aqui, ó, corpo, conta comigo. Tutu, 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 tutu. E ao pulmão, ó, pode contar comigo também. Ali, respirando, jogando ar para fora, sugando ar. E aí, as artérias, as células, tudo funcionando no seu devido lugar, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. Ou seja, tudo funcionou alinhadinho para que esse corpo tenha vida e funcione da melhor forma possível. Baseado no texto, eu digo que sem você, a igreja ela não vai funcionar como deveria funcionar. Se você der falta, não vai ser da mesma coisa. Não vai ser do mesmo jeito. Amém? Você faz falta. Porque você faz parte do corpo. Você faz falta para o corpo de Cristo. E não só para a igreja local, para o corpo místico de Cristo espalhado pelo mundo. Amém? Porque a igreja é uma só. Então, o irmão lá da Áustria conta com a sua oração aqui no Brasil. Por isso que a gente tem que entender que a igreja é local, mas ela é global. Então, nós nos ajudamos uns aos outros. A Bíblia diz, olha, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, admoestai uns aos outros. Sempre essa aliança, essa comunhão, olha, a gente está junto na alegria, a gente está junto na tristeza. Se você faltar, a gente fica triste. Se você se alegrar, a gente se alegra. Então, essa comunhão precisa ser estabelecida dentro da igreja. E você é parte fundamental para que isso funcione. Porque você tem que amar e se deixar ser amado. Você tem que cuidar e se deixar ser cuidado. Você não é o suprassumo da fé. Você tem as suas limitações, suas carências. Não é? Você tem as suas pendências normais de ser humano. E aí, muitas das vezes, você ali comunica ao outro e o outro começa a orar por você naquele sentido, começa a te dar uma orientação, começa a contar um testemunho. E aí você é edificado, é fortalecido, recebe aquele fôlego de ânimo, né? Por quê? Porque você comunicou, você está aqui junto. Você está querendo, o outro quer, você também quer. E a gente vai seguindo nesse propósito. Por que o reino das trevas muitas das vezes avança? Porque eles são fechados, não é? Então eles são unidos para o mal. Muitas das vezes a igreja não se une para o bem. Não é para você sentir inveja do irmão que está aparecendo. Não é para você sentir ciúme do irmão que foi citado pelo pregador, pelo pastor da igreja. Para com isso, é besteira, isso é infantilidade.
Falou do nome de ciclano e eu, né? Que estou sempre aqui na obra. E eu que estou sempre ajudando. Eu posso esquecer de você, mas Deus que não pode. Ele não vai esquecer de você. É ou não é? Pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas Deus não vai esquecer de você. Então fique em paz. Isso é imaturidade. E aí o imaturo é um problema. Quando o imaturo é imaturo por tempo, é uma coisa. Agora, quando ele é imaturo porque ele não quer crescer, é outra. Aí passa a ser perigoso. Então, você é uma ferramenta fundamental para a promoção da comunhão dentro da igreja. A palavra koinonia, né, é comunhão no grego. Então, essa koinonia precisa ser uma realidade entre nós. Não algo utópico ou faccioso ou fantasioso. Não, a comunhão ela é possível e ela é necessária para o corpo de Cristo. Porque se você estiver bem, provavelmente eu vou estar bem. Mas uma igreja doente, provavelmente, individualmente, as pessoas estão doentes. E aí, por exemplo, você vem para um culto quebrado, esperando, precisando daquela palavra, que vai lá no âmago do teu seio, te levante. Mas se o ministro da palavra não estiver aqui para ministrar, como é que faz? Amém? A pessoa ali está no inferno e a pessoa que tem o dom de curar e não vai lá e ora por ela. Como é que faz? A pessoa que Deus dá o dom de profetizar e a pessoa não profetiza. Como é que vai alcançar o outro para o outro alcançar essa graça? Como é que nós vamos estender a mão se ninguém dá o suporte para que estenda a mão? Por exemplo, dizimar e ofertar é uma prova de amor. Você está ali doando parte do que é seu e aquilo que é do Senhor em prol do teu irmão. Talvez não retorne para você, mas se retornar para o teu irmão, está ótimo, igreja. Amém? Não é para você contribuir esperando receber em troca. Não, independente disso, você tem que ser fiel ao Senhor. Amém? O texto fala bem claro sobre essa questão de você, poxa, eu sou mão, apareço mais, e o pé? Quase não aparece, mas ele é que sustenta o corpo. Outro dia eu estava vendo a estrutura de um pé, que coisa extraordinária. A estrutura de uma mão, que coisa extraordinária, igreja. São 9 partes que compõem a mão, por exemplo, osso, cartilagem, músculos inferiores, músculos exteriores, membrana, tem um monte de tecidos, pele, tudo para formar uma mão. Amém? Ou seja, dentro do membro ainda tem uma subdivisão de partes. Então, todos nós somos importantes para Deus. E você não pode mais deixar o diabo encher teu coração e dizer que você não presta, que você não tem importância, que ninguém liga para você. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás para minar aquilo que você pode fazer no corpo. Amém? Pastor, limpo um banheiro muito bem. Então, glória a Deus, igreja. Amém? Eu sei fazer um negócio aqui na cozinha, pode servir para a cantina. Amém? Eu posso pegar água para o pregador. Amém? Ou eu posso pregar. Amém também. Então, a questão aqui não é o que vai fazer o quê. É a disposição de somar com o corpo. Tem que haver isso dentro de mim, dentro de você. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a... Antes se humilhou e tomou a forma de servo. E como servo, foi obediente até a morte de cruz. Ele se despiu da sua glória, que já é uma humilhação. E como homem, ele podia ser exaltado entre os homens. Mas ainda assim, ele como homem, como servo, escolheu a obediência. Escolheu se submeter à voz do Pai. Então, Cristo se humilhou 2 vezes, se a gente analisar, né? Desceu ao nosso nível e ao nosso nível fez a vontade do Pai. Ou seja, ele não fez cumprir o que ele queria como homem.
Ele veio fazer a vontade do Pai que o enviou. Coisa linda. Aprenda com Jesus. Aprenda com o nosso Senhor. Porque Ele, de fato, é o cara. Não tem outro igual a Ele. Ele é inigualável, insubstituível. Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Senhores. Então, esse Cristo, Ele é o teu cabeça, é o meu cabeça. E Ele estabeleceu o corpo para que, sob os comandos dEle, o corpo faça o que tem que ser feito. Então, nunca se sinta inferior ao teu irmão, que aparentemente tem mais dons, tem mais talento, mais capacidade. Porque o texto está dizendo que Deus dá a mesma importância para todos dentro do corpo. Amém? Se algumas células do teu corpo começar a dar ruim, o corpo vai sentir, não é? Não é nem muitas células, algumas células já começa a dar. Se a tua pressão cair um pouco, já começa, né? Se de alguma forma acontecer algo dentro de você, fora do normal, você já vai sentir. É ou não é? Por exemplo, as artérias, às vezes, das pernas não estão funcionando. O que você vai sentir? Dormência, formigamento, peso, dor. É ou não é? Então, o corpo de Cristo precisa verdadeiramente estar ajustadinho. Só que diferente do corpo humano, que foi corrompido pelo pecado, o nosso corpo, o corpo de Cristo, ele tem que estar sempre saudável. E ele tem condições para ser saudável o tempo todo. Amém? Não podemos deixar entrar enfermidades dentro desse corpo, que tem tudo para funcionar direito. Porque nós temos o cabeça que é o nosso Cristo. Você tem unção, você tem sabedoria, você tem a palavra revelada. Você é a nova criatura, você foi perdoado, você foi ungido, foi capacitado, foi separado. Então, não temos por que analisarmos que a igreja está doente e simplesmente ficarmos bem com essa situação. Não, a igreja precisa ser saudável. Amém? E a comunhão ela é fundamental para isso. Eu preciso de você e você precisa de mim. Não preciso de ninguém, não. Eu preciso só do meu joelho. Vai lá. Irmão de oração. Mulher de oração. Então você está indo contra o próprio Cristo que te alistou para essa batalha. Amém? Não é para se isolar. É para se juntar. Jesus diz, aquele que comigo não se junta, espalha. Então quem não se juntar, está espalhando com ele. Não seja um espalhador. Seja um ajuntador de Cristo. Porque tem gente que está espalhada e quer espalhar outros. Então, quando vierem para você com conversa de meia boca, dá logo um passo da fora, igreja. Se mantenha firme naquilo que é a palavra de Deus. Porque muitas das vezes o outro só ganha força porque você deixa ele ganhar força. Adão pecou porque ele deu ouvido a Eva. É ou não é? E aí um contaminou o outro, a serpente contaminou Eva e Eva contaminou Adão. E aí deu ruim. Então, quando alguém chega para você com mais conversações, você tem que pontuar para a vida dessa pessoa que o caminho que ela está querendo é um caminho de morte. Amém? E você foi chamado para viver a vida de Deus. E vida com abundância. Então, é o que a nossa missionária Kézia sempre fala, né? Como é que é? O fantasma só aparece que? A assombração sai para quem aparece, né? O diabo sabe qual é a inclinação daquela pessoa, ele vai usar alguém para semear aquela pessoa. Porque quando ele sabe que você é uma pessoa que vai se ficar firme naquilo que você crê, ele não vai usar a pessoa, é desnecessário, é perda de tempo para ele. É ou não é? Então ele não vai investir em quem ele sabe que não vai ganhar, ele vai investir naquele que ele sabe que pode dar uma oportunidade para ele agir. Amém? Vamos lá. E aí o verso 16 diz, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo? Não é uma pergunta, não é uma afirmação. E se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
Ou seja, eu não prego, então eu não sou da igreja, não faço parte do corpo de Cristo. Quem disse isso? Você é do corpo. Você faz parte desse corpo. Ai da mão se não fosse o pé, é ou não é? E aqui ele vai discorrer sobre outras partes do corpo, mais indecorosas, né, que ele fala, que todo mundo quer esconder, ninguém vai passar aí pela rua mostrando nada, né? Mas são igualmente necessários para o nosso corpo. Você não faz questão de mostrar, faz questão de esconder, porque mostrar é uma vergonha, mas eles são de igual forma importantes para o corpo. Amém? Então, tanto a parte que aparece quanto a parte que é escondida fazem parte do mesmo corpo. Amém? Então não fique brigando, lutando, até orando ao Senhor. Senhor, por que ele? Por que assim? Por que eu ainda não fui reconhecido? Por que eu ainda não estou naquela posição? Não busque isso para a sua vida. Descansa no Senhor. Faça com excelência aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Você vai dar conta disso. Quem recebeu 2 talentos vai dar conta dos 2. Quem recebeu 1 talento vai dar conta de 1 talento. Quem recebeu 5 vai dar conta de 5 talentos. Então não fica aí desesperado, querendo, porque a igreja não é evidência. E aí, irmãos, quanto mais você aparece, mais você é atacado. Você não tem ideia das opressões, das pressões que a gente passa. A quem muito é dado, muito será cobrado. E o diabo sabe, né? E ele quer minar aquilo que é bênção para a igreja. Então, persevere naquilo que Deus colocou no seu coração. Deus colocou no meu coração de estar orando todo dia pela igreja do Evangelho Pleno. Amém, faça isso. Pastor, eu tenho no meu coração orar para os missionários todo dia. Faça isso. É o ministério que Deus está colocando na sua mão e faça isso. Fulano nem te conhece, talvez nunca te conheça, mas você está aqui orando por ele. Senhor, vá lá, visita. Abençoa aquele trabalho, aquela obra da sabedoria, discernimento, da livramento, Senhor. Converte aquele homem, quando ele pregar a palavra, que o Senhor venha tocar no coração para que ele possa ouvir, receber e ser abençoado. Porque a igreja, ela tem essa unção sobre ela. E a Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. Você não tem ideia da capacidade, da autoridade que a igreja tem para mudar o mundo. E que mesmo que não mude o mundo, vai mudar algumas pessoas. Porque o mundo jaz no maligno. Então, 120 irmãos cheios do Espírito Santo colocaram a Ásia, né, pernas para o ar, a Europa e tantos outros lugares. Hoje chegou aqui no Brasil. Por quê? Porque houve uma explosão de graça, de unção, e aqueles homens anunciaram o Evangelho, fizeram conforme o Senhor tinha instruído a eles, e eles se tornaram uma potência para o mundo. E aí o diabo queria resistir e não conseguia. Até antes de Cristo, ele cantava de galo. Mas depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, meu irmão, acabou. O reinado dele acabou. A autoridade dele acabou. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Ou seja, Jesus ele veio destronar Satanás. O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a igreja tem essa missão de levar Cristo para que essas obras do diabo caiam por terra na vida das pessoas. Amém? Amém. Então, mesmo que você não apareça, mas você é uma potência espiritual dentro do corpo de Cristo. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. Verso 18. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como? Mais uma vez, é Deus que coloca como quer, não é? É porque a Larissa que dirigiu o culto hoje. E Deus assim quis. É ou não é? Então não é para criticar como faz, é para orar por quem faz. Graças a Deus, que bênção que a Larissa dirigiu, ela que se tremia toda, agora está tremendo menos, e está ali firme, né? O Lucas, pastor, vamos rapaz, vamos lá, daqui a pouco é a Monique, você,
que a gente não está aqui para limitar o agir de Deus na sua vida. O Rian, meu sonho é ver o Rian aqui, né? Dirigindo um culto, louvando ao Senhor. Eu creio nisso. Então, a gente não está aqui para limitar você, podar você, para você. A gente está aqui para um crescer com o outro. Amém? Porque o teu bem me faz bem, e o meu bem deve te fazer bem também. Então a gente não está aqui para ficar o outro correndo e você segurando a mão dele para ele não correr. Não, corre junto com ele. Amém? E se não conseguir correr, ele vai esperar um pouquinho para você ir junto dele. Então a gente está aqui, irmãos, para nos amar mutuamente. Amém? E o amor consiste nisso. Em altruísmo, em dedicação ao outro, em perdoar, em estender a mão, em orar por ele. Porque muitas vezes a gente ora tanto por nós que esquece que o irmão também tem as suas necessidades. E às vezes a nossa necessidade diante das necessidades do irmão é tão pequena, né? Às vezes o que aflige a nossa alma é algo tão miúdo e a gente fica ali focado naquela situação. Mas tem o outro, tem a outra. Abençoa a minha família, mas abençoa a família dele também. Abençoe meu casamento, mas abençoe o casamento dele também. Abençoe meus filhos, abençoe os filhos deles também, Senhor. Não, meus filhos são uma bênção. O filho daquele povo ali é uma praga. Não, tem que orar pelos filhos dele para eles sejam bênçãos igual o seu. Amém? Porque quem somos nós, se não fruto da graça de Deus? Ana, só estamos aqui por conta da graça de Deus que veio sobre a nossa vida. É o que o apóstolo Paulo fala. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ou seja, ele tinha convicção de que ele era uma potência no mundo espiritual, mas que ele fazia e exercia e frutificava por conta da graça de Deus que operava na vida dele. Não era porque ele era bonzão, Paulão, né? Não era porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Não, eu sou o doutor da lei, Paulo. Os irmãos que me engulam, eu sou maior do que eles. Não, o cara era excelente em tudo. Ele diz, olha, eu comunico com vocês nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, nas orações, né? Ou seja, o cara estava ali como líder da igreja, mas estava ali se colocando da mesma estatura dos irmãos. Ou seja, cada um no seu quadrado, mas o sentimento tem que ser o mesmo. Amém? O sentimento tem que ser o mesmo dentro de nós. Qual o sentimento? Não é vontade que dá e passa, né? Aquela coisa inconstante que, opa, vamos fazer. Não, não vamos fazer. Não, aquela coisa constante que é provinda do Espírito de Deus. E aí, irmãos, Deus quer que a gente avance junto. Por quê? Porque existe uma promessa para se cumprir. A promessa de redenção final. Nós estamos aqui caminhando para essa terra prometida. A terra prometida não é aqui. Não é o carro, o imóvel, seja lá o que for, não é o casamento. O bem maior que você pode alcançar é a salvação da sua alma. Estar com Cristo por toda a eternidade. Você, Cristo e a igreja. Que bênção vai ser esse dia. Mas para que chegue lá, você precisa se suportar aqui. Se não está conseguindo se alinhar aqui, não vai se alinhar lá. É ou não é? Então, aqui, como a missionária fala, é um ensaio para o depois. Se então o ensaio está ruim, tem que melhorar esse ensaio aí, então, né? Vamos ensaiar de novo, então. É ou não é? Vamos ensaiar de novo. E não ficou bom? Vamos de novo. Não é assim? Mistério de louvor? Vamos de novo, até ficar afinado. Então o ensaio tem que ser afinado, amém? Para que você possa entrar no céu de mão dada com teu irmão, se alegrando com ele, sabendo que nunca mais haverá choro, nem pranto, nem dor, nem sofrimento. Tudo isso vai ser passado. Vamos lá. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. 21. E o olho não pode dizer à mão, olha isso, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. A cabeça está aqui em cima, né? Olha para o pé,
Você está aí embaixo. Não pode dizer isso. Eu estou aqui em cima. Você está embaixo. Não, gente. Nós não podemos declarar do irmão o seguinte: eu não preciso de você, eu não posso dizer isso, eu não tenho essa necessidade de ti, eu tenho. Amém? Aí da liderança, se não tivesse um povo que orasse por essa liderança. É ou não é? Moisés estava lá com as mãos cansadas, daqui a pouco ia 2 lá, um de cada lado, levantar a mão. Se ele fosse sozinho, eles não iam perder a guerra? Mas tinha gente ajudando ele. Amém? Estava ali, ó, sustentando a mão de Moisés, enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas sobre Israel prevalecia. Então, nós precisamos uns dos outros. Seja para questões mínimas, sejam para questões crônicas. Nós precisamos uns dos outros. Mas para quê? A Bíblia diz que se nós estivermos bem ajustados, vai haver um crescimento, um amadurecimento. E chegaremos à estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo. Deus não quer que um só cresça, um só amadureça, ou 2 cresçam, 2 amadureçam na igreja. Não, Ele quer que todos cheguem à maturidade espiritual, em amor, em comunhão, em santidade, em alinhamento, em propósito, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Porque para Ele nós somos seus filhos. Imagina uma casa cheia de filhos, um brigando com o outro. Isso traz alegria para o pai e para a mãe? O pai e a mãe sabem o quê? Quando eles estão, fechadinhos, um com o outro, um cuidando do outro, um ajudando o outro, não fica dando uma alegria para o pai? Não, né? Então, Deus se alegra quando a gente está aqui, ó, unidos. Vamos lá, irmã. Vamos andar mais uma milha. Não, está difícil, eu vou orar por você. E aí, eu prego, você recebe, daqui a pouco você está pregando, eu estou recebendo. É um estendendo a mão para o outro, é um dando um abraço no outro, é um se fazendo desejável ao outro. Porque a igreja é isso, irmãos. Você é uma mala sem alça, e eu também, mas a gente tem que se suportar, não é? Não é? Tem hora que a gente é só Jesus, não é? Tem dia que você está na sua pior versão. Tem ou não tem? Mas eu tenho que te aturar na sua pior versão, e aí? Mas você vai ter que me aturar na minha pior versão também. É ou não é? Então, é um suportando o outro. Aí, irmão, vem com uma palavra atravessada, aí você já endurece o coração. Mas sabe por que ele está atravessado assim? Sabe o que ele passou, o que ele viveu, qual é a angústia do coração dele? Amém? Em vez de você criticar, ore por ele. Abrace ele, dê um conselho a ele. Leve ele para o rumo novamente, traga ele de volta ao entendimento. Amém? Amém? Criticar é fácil, igreja. Aí você está lá no momento bom espiritualmente, está firme, está fiel, está vigoroso. O diabo vem, você dá um chute. Mas aí vem o irmão e te trata de uma forma que você não gostou. Pronto, acabou o seu dia. Se você resiste ao irmão, resiste à dureza do seu coração também. Você não resiste ao diabo? Por que você não resiste à sua língua, por exemplo? Em vez de você criticar ele, use essa língua para falar com o Senhor, para pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele. Amém? Então, é claro que a gente não vai aqui ficar passando a mão na cabeça do outro. Não é isso que a gente está falando, porque a verdade tem que ser... O amor, ele é respaldado pela verdade, tá, igreja? É corrigir, mas em amor. Amém? É dar uma cipuada, mas porque ama. Não é dar uma cipuada para ver ele sofrer. Dê uma cipuada bem feita, agora ele vai ficar se remoendo. Não. É para ele voltar à reflexão e voltar para o propósito que nunca deveria ter saído. Porque um pai, quando bate no filho, o pai não se alegra em bater no filho, se alegra? Não. Você tem prazer quando bate seu filho? Não. Mas tem hora que não precisa? Precisa. Então. Aí. Então, mas você bate com aquela raiva, com aquele ódio, querendo destruir, matar? Não. Você bate, mas sente aquele peso no coração, né? Aí fica a marca e lascou. Aí, meu Deus, agora ficou a marca. Mas você tem que entender que aquilo ali é em amor.
Então, você tem que promover um crescimento, um amadurecimento, um acolhimento, uma comunhão, mas sempre pautado no amor, na misericórdia, na verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são... Olha aí, ó. Isso é para você que se sente fraquinho, inútil, ninguém gosta de mim, o que eu sou no corpo? A Bíblia diz, olha, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, porque eles não são os mais fracos, parecem ser os mais fracos, são necessários. Você é necessário, você se sente o pior do pior do pior. Como Gideão, né? Minha família é a menor da minha tribo, a minha tribo é a menor de todas as tribos, eu sou o menor do menor do menor. Mas Deus escolheu aquele homem para ser uma bênção para Israel naquele momento. Então, não se sinta diminuído pelo que você faz ou pelo que você tem. Porque a Bíblia diz que você é necessário para esse corpo. Amém, igreja? Amém. Nunca mais deixe subir ao seu coração esse pensamento. Eu não presto, não vale nada aquele corpo. Eu estou lá, mas estou figurando. Não pense isso, é um pensamento que vem direto do coração de Satanás. Você é necessário para esse corpo. Você é fundamental para esse corpo. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Não vai no banheiro não para ver o que vai acontecer. Né? Trava tudo, esquece. Começa a empolar a pele, começa a ficar com a barriga estufada. Né? Quanto mal não sair, já era. Né? Então, todo o nosso corpo, como você analisa o seu corpo, todas as partes são importantes para o funcionamento desse corpo. Né? Eu contei isso na frente da minha esposa, ela se acaba de rir. Que ela fica imaginando, eu sei como é que funciona a cabeça dela. Então, nós estamos aqui entendendo que o nosso Deus, Ele te deu uma capacidade. Porque o que um olho faz, não é o que um rins faz. Não é? O que a célula branca faz não é o que o glóbulo vermelho faz. O glóbulo branco e o glóbulo vermelho são distintos. Você tem várias células no seu corpo e cada uma tem uma função. Você analisa o seu olho e tem várias camadas para você poder enxergar. E enxergando, o cérebro precisa absorver o que está vendo. E aí isso dá reação no corpo. Ou seja, tudo está interligado. Amém? Por isso que ele vai dizer que quando um tá legal, o corpo sente. Verso 24, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então, Deus ele dá honra para quem tem que dar honra, segundo a vontade dele. Ele sabe trabalhar, não é? Ele sabe fazer. Versículo diz, para que não haja divisão no... Mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos... Então, o cuidado ele tem que ser igualado, né, entre a igreja. Ou seja, eu não posso tender mais a um do que ao outro. Eu não posso querer ajudar mais um e não querer ajudar o outro. Não, eu gosto dele e vou ajudar ele. E o outro, que você não gosta, ou não tem afinidade, não vai ajudar não? Sabendo que ele precisa? Está entendendo? Então, não tem que haver esse espírito de divisão entre nós. Porque todos somos importantes, todos temos necessidades, todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito e iremos morar no mesmo céu. Então, não pode haver essa divisão entre nós. Vamos encaminhar aqui para o final. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar,
socorros, governos, variedade de línguas, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os menores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aqui ele está dizendo que é todo mundo obreiro, é todo mundo pastor, é todo mundo do louvor. Como é que faz? Aí na hora do louvor vem toda a igreja para cá louvando. E quem vai estar aí? Para ser ministrado, para adorar junto, né? O pastor, se não tiver você para pastorear, não tem necessidade de pastor. É ou não é? E você como ovelha, você precisa do pastor. É um precisando do outro, amém? Então, são todos pastores? Não. São todos obreiros? Não. Todos são diáconos? Não. Todos são do Ministério de Louvor? Não. Todos são do DPI? Não. Então, tudo Deus dividiu para que o conjunto funcionasse bem. Amém, igreja? Tem algumas outras referências, mas não vai dar tempo da gente meditar. O fato é que o nosso Deus, ele te chamou para uma obra e te incluiu dentro de um propósito. E independente do que já passou pela sua cabeça, ou qual é a sua visão de obra, o texto está dizendo que você é fundamental para essa obra. E como pastor, eu digo para vocês, cada um de vocês são fundamentais para essa obra. Amém? E nós sabemos a importância que você tem, buscamos valorizar essa importância, fazer você sempre entender a sua importância, porque não é os traumas do seu passado, nem as mentiras de Satanás, que vão anular aquilo que você é em Cristo Jesus. Então sempre lembre do que Jesus disse para mim e disse para você. Nós somos filhos de Deus, igreja. Nós fazemos parte de algo supremo. Nós somos a igreja de Cristo. E você tem que ter prazer em se alegrar com seu irmão. E na hora que tiver se entristecer por ele também, se entristeça. Ele está sofrendo lá, daqui a pouco passa. Vou seguir minha vida. Não é assim. Você tenha sentimento pelo teu irmão. Compreenda a dor do seu irmão. Queira que ele se levante dessa dor. Porque isso é igreja. Muitas das vezes, o mundano, né, o ímpio, ele se utiliza de algumas virtudes nobres que às vezes a gente vê falta na igreja do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que se as nossas obras não forem melhores do que as obras dos religiosos e do ímpio, como é que a gente vai poder dizer que é crente? Como é que a gente vai entrar no céu? Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. As virtudes nobres têm que ser evidenciadas dentro do corpo de Cristo. Amém? Então, o amor engloba tudo isso. Não falar mal do teu irmão, não falar mal da tua igreja, não falar mal da tua liderança, por exemplo, é uma prova de amor. Se está junto, então não fale mal. E se sair, não passe a falar mal. Que você já comeu nesse prato, como é que é aquele ditado? Você está cuspindo no prato, comeu, não é isso? Não faça isso. Eu me alegro de lembrar por onde eu passei. Em todos os lugares que a gente já passou, a gente pôde colher alguma coisa boa. O nosso sentimento não é de desprezo, não é de dor. Não, mas cada um dos ministérios que a gente passou contribuiu para o nosso crescimento espiritual. Então, foram bênçãos para nós. E não é achado nos nossos lábios essa coisa de que, não, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, me tratou assim, me tratou... Passou, igreja. Que passou, passou. Glória a Deus, novo tempo, novo rumo, até que nos ajudou o Senhor. A gente tem que sempre ter esse pensamento de que o mal, ele não é maior do que o bem. As trevas não podem ser maior do que a luz. O rancor não pode ser maior do que o perdão. Amém? Então, você faz parte de um corpo, ame o seu irmão, ore por ele, esteja junto com ele, faça a diferença do lado dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique de pé, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor nesse momento. Glória a Deus por isso. Nosso irmão Diácono Gerson.